A Fórmula 1 2025 nem começou direito e já temos uma diretiva técnica e das asas flexíveis. Isso mesmo, esse tema tão polêmico nas últimas temporadas da Fórmula 1, novamente voltando em 2025. Assiste esse vídeo porque eu vou pontuar diversos itens que vocês comentam direto aqui nas nossas lives e vídeos. Será que flexionar a asa é ilegal? Afinal de contas, por que os engenheiros trabalham essa flexão das asas? E também, por que será que a FIA tem essa necessidade de se envolver com flexão de asas? Será que não era melhor deixar todo mundo flexionar a asa do jeito que quiser? E qual é essa área cinzenta do regulamento que, na genialidade dos engenheiros, eles descobrem soluções que melhoram a performance dos carros? E especificamente sobre a diretiva técnica de 2025, o que está tirando o sono de tantos chefes de equipe? Assiste esse vídeo que o assunto está quente para essa temporada. A temporada da Fórmula 1 2025 nem começou, mas nós já temos uma diretiva técnica envolvendo as asas flexíveis. Esse assunto está tão em voga nas últimas temporadas, afinal de contas, por que isso tudo? Ao longo dessa geração efeito solo, a asa dianteira é o componente do carro mais importante depois do assoalho. Isso porque ele ajuda a regulamentar um fator que é imprescindível nos carros dessa geração, a temperatura dos pneus e também todo o equilíbrio harmônico e do balanço do carro que nós tanto falamos aqui em diversos vídeos e lives do canal. Para colocar temperatura nos pneus traseiros é mais fácil. Não que seja nominalmente fácil, mas é mais fácil em relação ao jogo dianteiro. Você pode otimizar com a entrega de potência de motor e até mesmo a tocada do piloto faz com que o pneu traseiro consiga ser melhor administrado com relação a essa temperatura de pneu. Mas o pneu dianteiro tem muita influência no equilíbrio do carro, porque o piloto não pode simplesmente esterçar o volante para colocar um pouco mais de temperatura ou não na entrada e saída de curva, porque o equilíbrio do carro vai variar e nessa geração efeito solo isso tem uma importância fundamental. Sendo assim, a asa dianteira é o componente mais importante para essa otimização e mais do que isso, ele é o elemento que determina todo o restante do fluxo de ar para o carro. Consequentemente, se tornou uma peça imprescindível dos engenheiros trabalharem. Não à toa, quando você assistir algumas dessas atualizações que as equipes fazem nas outras partes do carro, repare que ela sempre vem acompanhada de uma atualização da asa dianteira, nem que seja mínima. Diante dessa importância da asa frontal, nós também temos que considerar o porquê é uma guerra tão grande técnica na Fórmula 1. E uma dúvida recorrente do pessoal é exatamente se é ilegal essa flexão das asas. A pessoa assiste lá na televisão a asa flexionando e ela ainda diz que a asa da equipe A flexiona mais que a asa da equipe B, sendo que nem a FIA, com suas câmeras de ultra geração colocadas no carro, conseguem efetivamente chegar a uma conclusão dessa flexão, porque essa flexão é procurada a nível de micrômetros. Não é a olho nu, nem mesmo com a sua televisão de casa, que você vai chegar à conclusão de qual equipe flexiona mais do que a outra. Não se trata disso, até porque não é ilegal a flexão da asa, porque toda estrutura aerodinâmica necessariamente flexiona para desempenhar a função que ela se propõe. Por exemplo, as asas de um avião necessariamente precisam flexionar ou ter até um nível de flexão exatamente para desempenhar a sua função de sustentabilidade. E também, por exemplo, numa aterrissagem ou numa decolagem, você vê o piloto variando o desenho da asa, colocando mais flaps ou os spoilers para gerar mais sustentação ou aumentar o arrasto aerodinâmico. O desenho da asa tem uma função de otimização aerodinâmica. A mesma coisa as velas de um veleiro, que você pode achar que ele não tem asa, mas o desenho das velas de um veleiro tem uma importância no regime de fluxo de ar, no regime aerodinâmico da embarcação.
Toda estrutura aerodinâmica necessariamente tem que flexionar e por isso não é ilegal a flexão das asas e essa ideia que as pessoas têm de que uma asa flexionou e olha, isso aí é a prova de que está ilegal. A segunda questão é por que a asa flexiona. E isso tem a ver também com uma otimização do carro da Fórmula 1 em cenários e circunstâncias diferentes. O que você quer como engenheiro quando o carro se aproxima de uma curva? Maior carga aerodinâmica, justamente para que o carro seja jogado para o asfalto e ele consiga ter mais estabilidade em fazer a curva. No entanto, durante uma reta, o que você menos quer é carga aerodinâmica, porque carga aerodinâmica gera arrasto aerodinâmico e, consequentemente, a redução da velocidade do carro. Em outras palavras, na curva você quer mais inclinação de asa e na reta você quer menos inclinação de asa. E como é que você faz essa variação? Justamente com a flexão das asas. Através da construção em fibra de carbono, uma ciência bem complexa de como você vai tramando a fibra de carbono e como que isso vai para o forno de autoclave, uma engenharia muito complexa, um segredo muito difícil de elaborar, e isso vai explicar um ponto futuro nesse vídeo, é feito na construção de um carro da Fórmula 1. Aqui no canal eu tenho uma série de vídeos e lives que são exclusivas para os membros apoiadores do canal, mas que você, clicando em Seja Membro e sendo um membro mecânico por apenas R$5, você pode ter acesso a esse conteúdo, onde eu me aprofundo muito mais nessas questões de engenharia e tecnologia da Fórmula 1. E fora que você se torna um apoiador do canal, já que você é uma pessoa que, pelo que está vendo aqui assistindo esse vídeo, tem interesse de conhecer um pouco mais da engenharia da Fórmula 1. Durante a construção de uma asa na Fórmula 1, os engenheiros procuram otimizar a construção dela para que, durante o momento de plena aceleração, sobre forte carga aerodinâmica, as asas flexionem e fiquem paralelas ao solo, reduzindo o arrasto aerodinâmico e aumentando a velocidade. Mas, quando reduz-se a velocidade ao aproximar de uma curva, por menos carga aerodinâmica, essas asas voltam à posição original e, consequentemente, você ganha carga aerodinâmica para fazer a curva. Porém, um grande questionamento é por que a FIA tem que se meter com essa flexão? Por que ela não libera de uma vez por todas que as asas possam flexionar como as equipes conseguirem fazer? Exatamente por aquele ponto que eu falei anterior aqui nesse vídeo. Construir uma asa flexível é uma engenharia muito complicada e que requer muitos recursos, profissionais capacitados, de forma que se tornaria uma competição de quem tem mais dinheiro, mais bolso cheio para desenvolver uma asa flexível melhor. A equipe que tem mais recursos, mais condições financeiras, não que isso não seja mérito dela, ela teria uma vantagem. E no entendimento do que se quer para a Fórmula 1, dentre o acordo de todas as equipes, é permitir que as equipes menores consigam se aproximar na disputa, de forma que a intervenção da FIA é para que seja um campeonato de qual engenheiro consegue ter a melhor ideia, porque é um campeonato de engenharia, de tecnologia, de automobilismo, e não de quem tem mais dinheiro. Porém, havendo entrado nessa regulamentação, a FIA também cria restrições para os engenheiros e que, por sua vez, na sua genialidade, eles começam a trabalhar as asas cinzentas do regulamento para achar as soluções que eles precisam, mesmo na restrição do texto. Eu vou mostrar para vocês o texto do regulamento, mas só para te dar um resumo prévio disso. O texto diz que toda estrutura aerodinâmica que se conecta à massa do carro, vou dizer assim, o bico do carro, para falar propriamente da asa frontal, ele não pode flexionar, ele tem que ser rígido. O texto diz exatamente o seguinte, no artigo 3.2.2 diz: todos os componentes aerodinâmicos ou carrocerias que influenciam o desempenho aerodinâmico do carro devem ser rigidamente fixados e imóveis em relação ao seu quadro de referência definido no artigo 3.3, resumindo, falando lá do bico do carro. Além disso, esses componentes devem produzir uma superfície uniforme, sólida, dura, contínua, impermeável sob todas as circunstâncias.
Em outras palavras, quando se constrói uma asa, a parte flexível dela, que está conectada ao bico, não pode flexionar. E essa é a interpretação errada de muita gente que, na hora de explicar essa questão, passa uma informação errada, mostrando que a asa está flexionando e, segundo o texto do regulamento, isso estaria ilegal. O que não observam é a parte em que diz respeito a como os engenheiros passam à frente dessa restrição e, numa genialidade, criam a zona cinzenta de flexionar a asa e, ao mesmo tempo, cumprir o texto do regulamento. Em outras palavras, tudo que o regulamento está dizendo foi mantido e, ao mesmo tempo, eu consigo essa otimização de asa flexível. Vamos entender como eles fazem isso? Observa a asa frontal de um Fórmula 1, qualquer equipe que seja. Por acaso, vou pegar o exemplo da Ferrari. Você já deve ter observado essa região na asa frontal de um Fórmula 1. Se não observou, preste atenção nas próximas corridas. Observe como, daquele ponto em diante, a asa passa a ser flexível, ou seja, do ponto daquela região para dentro em relação à massa do carro, essa estrutura cumpre aquilo que o regulamento se propõe quando diz: todos os componentes aerodinâmicos ou carrocerias que influenciam o desempenho aerodinâmico do carro devem ser rigidamente fixados e imóveis em relação ao seu quadro de referência. Ou seja, quando você tem essa estrutura e na parte interna ela é rígida e na parte externa flexível, você está cumprindo o texto do regulamento e ao mesmo tempo encontrando uma área cinzenta para gerar a tal flexão da asa. E é nisso que veio o grande problema em 2023 e 2024. Naquelas temporadas, as equipes começaram a reduzir e conseguir reduzir cada vez mais esse espaço entre a parte flexível da asa e o bico do carro. E foi aí que veio a primeira diretiva técnica tentando regulamentar essa questão, que foi aquela introduzida no Grande Prêmio de Singapura 2023, aquele grande prêmio que a Red Bull perdeu a corrida e que muita gente saiu criando conteúdo dizendo que foi por causa da diretiva técnica, quando na verdade era uma circunstância do circuito em relação ao conceito do carro Red Bull da ocasião, tanto que o carro continuou sendo dominante ao resto da temporada e nada relacionado com a diretiva técnica que, por coincidência, entrou naquela questão e que dizia respeito a essa parte da estrutura do carro. Mas o que diz a diretiva técnica que deve entrar em vigor em 2025 especificamente e como as equipes estão interpretando essa questão? A diretiva técnica em 2025 deverá ser apresentada a partir do Grande Prêmio da Espanha, que é a 9ª etapa, ocorrendo entre 30 de maio e 1º de junho. Eu digo poderá ser, porque, na verdade, tudo isso ainda passa de um texto não finalizado e apresentado ainda para as equipes verificarem, votarem, aprovarem ou não aprovar. E é nesse ponto em que se conta a diretiva técnica nesse início da Fórmula 1. O último rascunho já foi entregue para as equipes e isso gerou muita conversa. Por exemplo, você tem André Stella dizendo: percebemos que a aeroelasticidade tinha um potencial inexplorado, e então avançamos como loucos nessa direção. Ele se refere a todo o desenvolvimento que a McLaren teve desde a Áustria 2023 e que culminou naquele carro de 2024, campeão da temporada, e que parece que toda essa interpretação da diretiva técnica por conta da FIA está indo na linha daquilo que a McLaren acredita que é o correto e que trouxe performance para ela. Portanto, do ponto de vista da McLaren, existe uma aprovação do que será essa nova diretiva técnica, o que tem levantado uma reclamação dos outros chefes de equipe, como, por exemplo, Frederic Vasseur, que disse: estávamos convencidos de que a FIA iria proibir estas asas após a instalação das novas câmeras na corrida da Bélgica, ele se referindo à Bélgica 2024. No entanto, eles decidiram o contrário, e isso nos custou 1 ou 2 meses. Eu vou explicar por que esse 1 ou 2 meses daqui a pouco, dentro de tudo que se faz no desenvolvimento de uma asa frontal.
Christian Horner também disse o que é crucial para qualquer equipe, como acontece com todas essas coisas, é sempre clareza. Algo é aceitável ou não? Se for considerado aceitável, então, obviamente, isso o encoraja a buscar soluções semelhantes. Ou seja, tudo isso que Vassour e Horner estão dizendo diz respeito ao processo de construção e desenvolvimento de uma asa frontal. Vou explicar. Numa analogia com o futebol, um atacante deve se antecipar ao passe para que quando ele vá receber a bola, ele esteja numa posição à frente dos zagueiros e, portanto, o zagueiro não chegue para tomar a bola dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que prestar atenção na linha do impedimento, para que no momento do toque na bola, no passe, ele não esteja à frente do zagueiro, mas em termos de ação física, ele já tenha entrado em corrida. É exatamente assim que acontece na construção de qualquer coisa na Fórmula 1. Eles olham para o regulamento, interpretam o regulamento e vão num movimento de desenvolvimento. Do contrário, se esperarem sair a diretiva técnica para então desenvolver, eles estariam atrasados no desenvolvimento. Sendo a diretiva técnica aquilo que Vassour explicou, que não é uma nova regra, mas uma explicação clara do que diz o texto, a Ferrari se antecipou no desenvolvimento da asa frontal, a exemplo da Red Bull, e no final das contas, eles estavam com uma interpretação errada, sendo que a McLaren estava na linha certa. E tudo isso é a polêmica de 2025. O que não falta é conteúdo aqui no Fórmula Brum sobre asa flexível. Eu deixei vários listados aqui na descrição desse vídeo que complementam tudo isso. Mas você também pode me questionar nas lives que eu faço de segunda a sábado ao meio-dia. Obrigado por assistir os nossos vídeos.